E por mais que se cuide desta matéria, né, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Então, por mais que você se cuide, por mais que você passe um creme, por mais que você passe, né, tantas coisas aí no seu rosto para tirar as rugas, mas a palavra de Deus é clara. Eclesiastes, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, é muito clara isso. Todos, né, quem não morrer antes vai experimentar aí a velhice, e isso faz parte aí da consequência do pecado, tá? Agora falando sobre a velhice, a autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado. Que transtorno é esse? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é a gerontofobia. O que é gerontofobia? É um terrível e mórbido medo de envelhecer. Irmã, vou lhe fazer uma pergunta muito séria. Responda para você mesma. Você tem medo de envelhecer? Tem medo de envelhecer? Então, a gerontofobia é exatamente isso, um terrível e mórbido medo de envelhecer, que causa o quê? Ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade, né? E aí, a gente está numa sala teológica de mulheres, a gente pode falar, irmãs, a gente sabe que a questão do envelhecimento e dessa parte da deteriorização do corpo, do organismo, faz parte da consequência do pecado. E a última sentença é: e o corpo, né, volte ao pó, tá? Mas vamos lá, não é pecado você se cuidar. Não é pecado você usar uns cremes, você cuidar da sua pele, cuidar do seu cabelo, né? Cuidar da sua aparência, se cuidar, né? Passar um creminho que tenha colágeno, cuidar da sua alimentação, fazer atividades físicas, isso é extremamente importante. Não é pecado, não é. Mas o que nós não podemos é cair nessa armadilha da gerontofobia, que é o medo terrível, excessível da velhice. Por causa disso, tem mulheres e homens também ficando doentes, adquirindo ansiedade, síndromes de pânico. Outra coisa, e trazendo consigo comportamentos que é incompatível com a sua idade. Quantas mulheres, vamos falar aí, né? Pessoas que estão aí na visibilidade da mídia, que têm uma certa idade já, mas elas mexeram tanto, fazem tantos procedimentos estéticos que para se parecer mais jovem, que nem se parecem mais quem eram antes, né? E isso faz parte desse diagnóstico, desse transtorno, que é a gerontofobia. E tudo isso por causa do quê? Consequência do pecado. Consequência do pecado, né? Bom, a palavra de Deus, ela fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, né? Ressaltando o seu valor e a honra, né? Ressaltando o valor e a honra. E eu quero ler com vocês aqui. Levíticos, capítulo de número 19. Levíticos, capítulo de número 19, e versículo 32. Olha o que diz a Bíblia. Diante das cãs, as cãs é os cabelos brancos, tá? Diante das cãs te levantarás e honrarás a face do velho, e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Olha só. Agora, Jó, capítulo 12, e versículo 12. Jó 12, 12.
Vamos lá, Jó 12. A minha Bíblia é nova, irmãs. Ganhei uma Bíblia nova. Jó 12:12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus? Jó, ela é nova, as folhas ficam grudando. 12:12. Olha o que diz a Bíblia, minhas amadas. Com os idosos está a sabedoria, e na abundância de dias o entendimento. Tá vendo? A palavra de Deus exalta a idade, os idosos, né? As pessoas mais idôneas, né? Mas claro que o pecado trouxe um transtorno muito grande diante dessa situação, né? Da velhice, da idade, né? A gente sabe disso. Transtornos físicos, transtornos emocionais e espirituais, né? Infelizmente. Mas vamos lá. Enquanto isso, né? Diante daquilo que eu estou falando aqui para vocês, assiste-se, né? Ou a gente enxerga aí, né? Uma cultura de negação, porque enquanto a Bíblia ela ressalta o valor da idade, o valor da velhice, tem aí uma cultura de negação dessa fase da vida. E começa então a rejeição, da palavra velho. Bom, cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as faces da vida de maneira autêntica, em profunda gratidão e temor a Deus. Nós precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Nós sabemos que o pecado trouxe muitas consequências concernente à fase das nossas vidas, né? Mas hoje somos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro e sabemos que, mesmo diante desse mal tão terrível que assolou a humanidade, nós podemos viver uma vida abundante em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então vamos continuar aqui, dar mais uma avançada, né, dentro dessa aula de hoje. Estamos finalizando a nossa aula, né? Bom, irmãs, o ser humano, ele foi criado em perfeição, só que o pecado trouxe dor, trouxe envelhecimento, trouxe morte física como a consequência, né, do pecado, né? Agora, a gente falou do pecado, mas eu preciso falar de algo aqui nesta aula, que é a responsabilidade humana. Bom, por causa do pecado e das suas escolhas, Adão e Eva passaram então a conhecer não só o bem, mas também eles passaram a conhecer o mal, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 22. E todos os seus descendentes, né, nascem então inclinados ao pecado, conforme Gênesis capítulo 6, versículo 5, conforme Romanos capítulo 5 e versículo 12. Mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, o pecado não aniquilou, né? Não aniquilou a imagem de Deus, né? Isso tem que ficar muito claro. O pecado desfigurou a imagem de Deus no homem, mas não a aniquilou. Olha só. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. O ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Como assim, irmã Priscila? Nós somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Está lá em Gênesis capítulo 4
e versículo 7, porque a gente precisa entender que o pecado ele tem sua consequência. E precisamos entender também que o ser humano é responsável pelas suas atitudes. Porque senão fica fácil, né? O ser humano peca, e aí? Quem assume a responsabilidade, né? Quem assume a responsabilidade? O ser humano é responsável, tá? Agora, o pecado, o que a gente sabe é que o ser humano continua com livre-arbítrio. Porém, o que a gente sabe é que o pecado potencializou o sofrimento, né? O corpo sofreu os impactos dessa transgressão. E essa potencialização do sofrimento decorre aí das obras da carne, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21, né? Bom, ali a gente vê que é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou ou instigou no coração humano, ainda no Éden. Esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agravou. Por exemplo, as drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Outro ponto, crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e depende cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. E diante disso, falando das crianças e dos adolescentes, qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Agora, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o seu corpo, certo? E quando a gente abre a Bíblia lá em Gálatas 5, a gente percebe isso. Os frutos da carne e os frutos do Espírito. E os frutos da carne, o que é? O que são? E são feitos por meio do corpo, através do que? Das escolhas, livre-arbítrio. Agora, o ser humano precisa ter isso em mente, que todo pecado tem a sua consequência. Agora, indo para o final dessa aula, caminhando já para o finalzinho da aula, falando da consequência, o corpo humano abateu-se, né? Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. E elas surgiram, né, no processo de degeneração dos órgãos e sistema do corpo por causa das internas e externas. São causas internas e são causas externas. E estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está isento ou imune de sofrê-las, né? Nem mesmo os cristãos estão isentos de sofrer por conta das enfermidades, né? Se a gente abrir a nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo, se não me engano, é 20, Paulo, ele menciona seu cooperador Trófimo, né? Que deixou, no qual ele deixou doente em Mileto. Por exemplo, quando a gente lê também lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, recomendou, deu recomendação a Timóteo, né? Ele vai dizer assim, ó, não bebas mais água só, mas usa um pouquinho de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Dá a entender que Timóteo, o jovem pastor, ele tinha um corpo debilitado por algumas doenças, né? Provavelmente ele tinha algum distúrbio gástrico, né? A gente sabe que Jesus tem o poder para curar todas as enfermidades, conforme Isaías 53, o 4, que diz que ele levou sobre si todas as nossas dores, conforme Mateus capítulo 4, versículo 23, e Hebreus capítulo 13, versículo 8. Mas a gente precisa ter a serenidade, a paciência, a firmeza na fé,
se enfrentarmos sofrimentos persistentes como Jó, por exemplo. Porque após o pecado, o corpo se abateu. O corpo passou a ter enfado e canseira. O organismo do ser humano não passou a não ser mais o mesmo. Porém, a esperança do salvo por Cristo, que vive em santificação, é de uma redenção completa, inclusive no corpo, conforme Romanos capítulo 8 e o versículo de número 23, que é ali o aspecto futuro da salvação, que é a glorificação. Mas nós vamos deixar para falar isso na próxima aula, minhas irmãs, que é a nova matéria que nós vamos estudar, que é a matéria de soteriologia, a doutrina da salvação. Então, para finalizar essa aula, falando aí das consequências, eu trouxe alguns pontos, né? Como enfermidade, algumas coisas, consequência aí por conta do pecado, mas falei também que o ser humano é responsável por suas atitudes, né? Mas, para finalizar, né? Apesar das enfermidades e das limitações do corpo, o crente